Som, som. Aí tu vai querer ficar onde? Aonde que é? Porque aqui a gente remaneja a câmera da maneira que você achar melhor. Eu não sei que eu tenho que estar aparecendo na câmera Se ou você... é isso aqui? Não, esse já, o que vai aparecer agora é só o som. Aí depois vai aparecer uma imagem assim, ó. Você pequenininho num canto e tá. a apresentação o grande. que precisa de apresentação. Isso, o que precisa é a apresentação. Agora eles vão ter só som e apresentação. Bom dia, gente. Vamos dar continuidade às palestras de hoje. É com muito prazer que a gente vai ter uma palestra agora com o professor Tadeu Oliveira, da UEMA, também outro grande parceiro do Bionorte. Não é o primeiro ano de professor Tadeu, o ano passado eu tenho certeza, ou no anterior eu não sei se professor... Então já são 3 anos de parceria, e a gente fica muito agradecido por essa oportunidade, professor Tadeu. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Tadeu, e ele pode fazer uma apresentação melhor dele, caso achar conveniente. Tá bem? Obrigado. Sim, pode. Bom, tá dando para ouvir? O som do microfone está bom para ir para o pessoal de fora? Que está parece um pouco baixo aqui. Bom, meu nome é Tadeu Oliveira, como já foi dito, eu trabalho com o grupo dos mamíferos já há séculos, né? Literalmente, desde o século passado, pelo menos. Então, como eu digo, eu sou fóssil, já venho da época do Cretáceo. O grupo dentro dos mamíferos, a minha especialidade maior está dentro dos carnívoros, especialmente os felinos. Mas eu trabalho desde aspectos biogeográficos da comunidade de mamíferos como um todo, até estudos populacionais específicos de algumas espécies. Só para dar um background. Mas hoje, eu vou estar falando, dentro da disciplina Biodiversidade Amazônica, dar uma ideia sobre como que é a diversidade de mamíferos na Amazônia brasileira. É para cá que aponta? Onde que é? Qualquer lugar? Não está indo. Não. Tá. Bom, nesse gráfico aqui, a gente tem, só para contextualizar, como que é a diversidade das espécies de mamíferos na Amazônia brasileira em comparação com os demais biomas encontrados no Brasil. A referência é um trabalho da Conservation International que compilou, né, a lista anotada dos mamíferos do Brasil, que é que eu estou me baseando. Claro que vão ter variações nesses números, com descrição de novas espécies, mudança taxonômica de uma coisa ou outra, mas isso não vai afetar o panorama geral. Então, aqui a gente vê nitidamente que a Amazônia é a região do país que concentra a maior variedade, de longe, a maior variedade de espécies de mamíferos. Agora, claro que tem delas que não são exclusivas da Amazônia. As exclusivas seriam na faixa de 231 espécies. No total, estaria próximo de 400. Na verdade, esses números aqui já aumentaram, até mesmo por conta das amostragens genéticas,
de análises genéticas feitas com o grupo do trabalho até da área do Tapajós, que é o que eu vou usar de exemplo maior aqui. Então, você vê que a Amazônia é extremamente importante, mas você olha que, proporcionalmente, dado ao tamanho ao que resta, a Mata Atlântica tem um peso significativo, mas, em termos numéricos, ninguém ganha da Amazônia. Aqui, nós temos, por grupo taxonômico, pelos grupos taxonômicos, o número total de espécies em cada um dos biomas, dos principais biomas do país. Então, a gente vê aqui, comparando, então, algumas ordens, por exemplo, primatas, cadê primatas aqui? Aqui. Você vê o número da Amazônia consideravelmente maior que na Mata Atlântica. Quando a gente joga para roedores, você vê que a Mata Atlântica já tem um número de espécies conhecidas ligeiramente maior. Acredito que com análises genéticas mais taxonômicas de cunho genético mais detalhados, isso aqui aumente. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo um pareamento, uma paridade, o que já não o que a gente já não vê para alguns outros grupos, como aqui fica bem discrepante os primatas. Aqui, Perissodactyla é só a anta, então não tem como ter variedade. Alguns grupos não vai ter muita variação, mas outros isso pode ser bastante considerável. Dos pequenos mamíferos, que tendem a ser os mais diversos, o grupo dos marsupiais, os didelfimórfios, eles estão na mesma faixa de riqueza, tanto na Amazônia, Mata Atlântica, quanto no Cerrado, que são os biomas que tendem a ter a maior riqueza de espécies. Quando a gente vê aqui os ungulados, artiodáctilos, já é basicamente a mesma coisa, então não vai ter muita diferença. O mesmo para os carnívoros, onde a Mata Atlântica leva uma ligeira vantagem. Mas a gente vê aí a importância da Amazônia, de qualquer maneira. Aqui, o número de novas espécies que a gente estaria a partir de 1990. Então, 36 para a Amazônia, e a Mata Atlântica, que é uma região que já é relativamente muito bem estudada, perto da Amazônia, que tem buracos gigantescos de amostragem, é interessante ver que, mesmo na Mata Atlântica, ainda aparece um número praticamente igual de novas espécies do que na Amazônia. Mas na Amazônia, com certeza, é por conta desses gaps amostrais, porque tem áreas enormes que não têm análise nenhuma. Uma delas era a área do Tapajós, na Amazônia Central. Depois do trabalho que a gente fez, quando foi finalizado o trabalho, o número de espécies era X. Mas, com o andamento de ceder amostras para alguns gêneros, para trabalho de doutorado, esse número foi aumentando. O que se achava que era uma coisa virou 2 ou 3. Então, isso tudo vai mudando. Então, com certeza, aqui o número deva ser consideravelmente maior. Aonde, aqui na Mata Atlântica, acredito que possa estar chegando mais perto de uma assíntota da realidade do que na Amazônia, simplesmente por conta da dimensidão da região. Bom, mas o que faz o que contribui para essa riqueza? Bom, uma das coisas que tem algumas visões, algumas linhas de pesquisa questionam a existência de centros de endemismo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas aqui a gente apresenta os principais centros de endemismo da região da Bacia Amazônica. O centro Belém é onde estaria situado a região da Amazônia Oriental, o Maranhão. A área das Guianas, você vê que vai muito além da área limite dos países. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centros de endemismo.
nós vamos ter também as visões no que diz respeito às ecorregiões. E aí tem diversas maneiras de fazer esses agrupamentos. Então, você nunca vai ver um consenso único, especialmente nas ecorregiões. Mas isso aqui é extremamente importante. Aproveitando esse ponto vermelho que está aqui no Xingu, que eu também não sei porquê, o que vocês acham quando a área que eu trabalhei seria mais ou menos por aqui, das duas margens do rio? Então, a gente está o quê? Trabalhando com animais de um centro de endemismo e de outro. Isso faz com que uma área dessa venha a ter uma diversidade de espécies muito maior do que outras que estão somente em um centro de endemismo ou uma ecorregião. Isso a gente percebe. Aqui, uma das visões de ecorregiões, mas nem de perto, isso aqui é único e consenso. Porque tem as ecorregiões, segundo o WWF, segundo a Conservation International, e por aí vai. Então, vão tendo as diversas visões, que aí cada um chega a essas conclusões, baseado nos parâmetros que o grupo decidiu usar para determinar tal configuração. Você vê que já o arranjo aqui é diferente daquele dos centros de endemismo. Então, na verdade, quando você está numa área, você vai começar a meio que sobrepor tanto uma coisa quanto a outra, que foi o que a gente fez na análise do trabalho do Tapajós. Parte deles, eu acho que foi um dos artigos que eu sugeri, que era para fazer o do Parque Nacional da Amazônia, mas esse está só numa margem, ele não está considerando a outra, que daria essa riqueza até maior. Aqui a gente tem as ecorregiões, segundo o WWF, mas na ótica aquática. Essa anterior é na ótica terrestre. Entendeu? Do ponto de vista da fauna terrestre. Aqui é da fauna aquática. Claro que isso faz todo sentido de ser totalmente díspare, totalmente distinto. Então, quando a gente está analisando o grupo aquático, você não dá para considerar as ecorregiões terrestres. Você tem que levar em consideração, a não ser que não exista nada a respeito para tal. Mas o correto é você usar a abordagem mais adequada para o grupo. Como eu não trabalho com peixes e tudo mais, mas alguns de vocês vão estar mexendo nessa área, para mim, eu não saberia dizer o porquê que tem essa configuração desse jeito. Claro que vai estar ligado às bacias, microbacias, e, obviamente, a composição das espécies, que é, em última análise, o que vai fazer que vai contribuir muito para esse diferencial. Então, aqui nós temos uma visão. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para desacelerar, que eu acho que eu estou indo um tanto rápido demais. E tendo perguntas, eu não me importo da gente ir fazendo ao longo. Eu, particularmente, até acho mais interessante do que fazer tudo e deixar só para o final. Quando está em rede, é melhor no final para todo mundo acompanhar, senão eles não escutam aqui. Não, sim, mas em rede também não pode fazer? Não tem como? Não tem como. Ah, tá. Entendi. Bom, mas se os daqui puderem fazer, não é problema também não, né? Se vocês tiverem dúvida, ou quiserem fazer alguma colocação, eu acho que fica muito mais dinâmico. Eu não gosto só de monólogo, né? Eu prefiro coisas interativas. Enfim. Bom, aqui, essa figura, a gente tem das ecorregiões fazendo as análises, o melhor e o pior da Amazônia. Bom, adivinha onde que é o pior? Claro que vai ser aqui, né? Bom, as duas áreas ao lado, nos extremos leste e oeste da Amazônia, vivem situações opostas. A da esquerda é a ecorregião 1, sudoeste da Amazônia, que pega aqui o Acre, está bem conservada. A da direita é a ecorregião 22, que é a Amazônia Oriental, está bastante deteriorada.
Então, aqui, ó, essa região que pega a chamada Amazônia Tocantina, porque normalmente a gente associa o Tocantins mais para Goiás, para o estado do Tocantins e para baixo, não focando na Amazônia, mas ele vem daqui. Entendeu? Então, por isso que normalmente ela é chamada Amazônia Tocantina. Uma das formas, não oficialmente que seja, apesar de alguns pesquisadores usarem. Então, o que a gente vê? Ó? Desmatamento, cerca de 6% para quase 70%. Então, só que vai dizer assim, sim, mas isso quer dizer que essa região, o desmatamento está rodando à solta? Não. Hoje, a taxa de desmatamento é muito baixa, mas aqui a gente está falando do total, considerando a parte histórica. Por exemplo, hoje, não tem muito mais no Maranhão para desmatar. Só as áreas protegidas de área indígena e da reserva biológica do Gurupi, que, por sinal, continuam a ser degradadas, ainda assim. Mas é só basicamente o que restou da Amazônia no Maranhão, o resto é tudo degradado. É vegetação secundária e, muitas das vezes, de baixa qualidade. Muito fragmentado, eu sei porque eu conheço a região bem. E eu, inclusive, já vi de cima, de sobrevoo. Então, realmente a situação é feia, mas ela é histórica, não é atual. Eu diria, é mais dos anos 60, 70, que é o boom da coisa toda. Isso coincide muito com a estrada de ferro Carajás. A culpa da estrada? Não. É que eu digo que a pior coisa para impactar uma área é a via de acesso. Seja uma rodovia, uma ferrovia, o que for, permitir o acesso da peste humana chegar, tchau. É difícil. Então, até no Tapajós, áreas assim, você não acredita. Umas estradinhas, uma coisa assim, quando você vê, já tem agrupamento se formando, porque provavelmente iria ser construída uma hidrelétrica na região. Graças a Deus não foi. Mas funciona desse jeito. Entendeu? Teve uma via de acesso, começa a se estabelecer. E aí começa a degradar. É automático. É automático. Bom, voltando aqui. O percentual delas que está em terras indígenas, que teoricamente seriam áreas que deveriam ser consideradas protegidas. Aqui as áreas de uso sustentável, as reservas formais. Você vê que tudo é pequeno. Aqui seria só a reserva biológica do Gurupi. Aqui estaria entrando, no caso do Maranhão, as áreas indígenas Caru, Alturiaçu e Auaguajá. No Pará, tem uma, mas é contígua aqui também, que pega aqui, só. Então, é carente disso. Aqui sobrepôs a legenda com o que está embaixo. Áreas de proteção propostas, mais 4%, mais 3,4%. Então, o que a gente vê? Oeste, leste. E tem uma relação oeste-leste também falada na literatura, que está mencionado naquele capítulo do livro que eu coloquei também para vocês lerem, que é interessante, onde se acreditava que o gradiente de espécies diminui em direção ao leste. Só que nós vamos ver se realmente isso é fato. E esse ponto vermelho não some por nada. Esse ponto vermelho é do mouse da nossa... Ah, tá. Não, de boa, de boa. Ela é Tati, é? Tá chique o negócio, não sabia disso não. Estou dizendo que eu sou fóssil? Bom, a diversidade de mamíferos na Amazônia é provavelmente maior na região ocidental, ou seja, no oeste, vindo do Peru, da base dos Andes, em direção ao Maranhão, que é onde termina. Começa no Peru, naquela região, na base dos Andes, perdão, porque não é só Peru, né? Pega também Equador, Colômbia e além do Peru, um pouco da Bolívia também, mas, teoricamente, você teria esse gradiente oeste e leste com a diminuição da riqueza de espécies de mamíferos. Por isso aqui está aqui, ó, provavelmente maior, onde mais de 200 espécies podem ocorrer ao mesmo tempo em algumas localidades.
seria menor na sub-região da Guiana, intermediária no sudeste da Amazônia, que aqui na região leste do Rio Madeira e a região sul, que estaria pegando essa área daqui, como se fosse a região de Carajás, para situar vocês. Aqui é como se fosse a região que pega ali aquela ponta onde estaria inserido Carajás, não é que seja só lá. A região da Guiana, vocês sabem mais ou menos onde é, que está relacionado com os países. Bom, essa variação geográfica envolve principalmente marsupiais, morcegos, primatas e roedores. Por quê? São grupos muito diversos e que têm uma variação grande dentro dessa área. Aí chega assim, mas e carnívoros? E os ungulados, os animais de casco? Basicamente a mesma quantidade de espécies que tem na área inteira. Então, por isso que eles acabam não afetando isso. Os grupos que vão mais estar chamando atenção para isso são, normalmente, aqueles mais especiosos, que têm a maior quantidade de espécies, como os marsupiais, os didelfimórficos, né, especificamente daqui, os morcegos, macacos e os roedores. Os outros são animais, normalmente são grupos com animais de médio e grande porte, onde a quantidade de espécies já não é alta e não tem tanta variação. Vai ter uma coisa ou outra, mas nada que possa ser tão chamativo como para esses outros grupos, que são mais especiosos. Aqui, e uma ressalva. Por outro lado, a fauna dos xenartas, carnívoros e ungulados são notavelmente uniformes nessa região. Xenartas é o grupo que está incluindo os tatus e os tamanduás e preguiças, para vocês terem ideia. Os carnívoros, como eu falei, e os ungulados. Então, esses são uniformes. Os que variam muito isso. E os cetáceos também, né? Só tem antes 2 espécies, agora subdividiu o boto cor-de-rosa em 3. Mas, basicamente, é o boto cor-de-rosa e o tucuxi. Então, vai ter variação? Não. 1 ou 2 espécies não vai afetar esse gradiente. Bom, mas vamos seguir em frente. Aqui está um gráfico, a tabela desse gradiente oeste-leste, usando, e aqui embaixo a mesma coisa, o mesmo gradiente, só que a diferença aqui, eu estou considerando só o Parque Nacional da Amazônia, que é um trabalho que já está publicado, e aqui eu estou considerando a área do Tapajós como um todo, que pega as 2 margens. A margem é onde está o parque e a outra margem. E esses dados aqui já estão desatualizados, porque eu sei que já tem mais espécies, já bateu 100. Então, essa área, o que a gente... Vamos, para não pular. Coxa, Cachu e Paquitza, no Peru, são das áreas mais bem estudadas, se não for a área mais bem estudada de toda a Amazônia. E uma das áreas mais bem estudadas da região neotropical como um todo. Isso quer dizer o quê? Que o que está lá você conhece. Isso já vem desde os anos 60, 70. Então, o trabalho com roedores, o esforço amostral é gigantesco, assim como com tudo lá. Então, isso quer dizer o quê? Que é bem conhecido. O que está, teoricamente... pode ter aumentado? Pode, porque esse grupo dividiu por conta de rearranjos taxonômicos, mas você não vai sair de 78 para 100. Não vai ter esse salto quântico. Bom, Urucu, a gente está fazendo voltando no gradiente oeste-leste. Fica antes de Manaus. Aí você tem a região de Manaus, Urucu, 74. Está se mantendo a regra, o que se imaginava. Aqui, quando chega a Manaus, 52. Mas você vai dizer, sim, mas Manaus é uma área degradada. Aqui vem da área do estudo do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, começado pelo WWF e depois mudou para o Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos, em parceria com o INPA, que é uma área que vem sendo estudada para ver o efeito da fragmentação na fauna como um todo, de peixes a insetos. Vegetação inclusa. Entendeu? Então, é normal, como a área é degradada, é fragmentada, que vai ter uma riqueza menor, mesmo que a gente desconsidere aqui. Aí, vamos pular aqui o Parque Nacional da Amazônia.
Aí a gente vai para a região de Belo Monte, 76 espécies, e Carajás, 80. Carajás é uma das áreas muito bem estudadas. O que a gente não tem de Carajás são muito os dados publicados. Por quê? Porque a lindíssima Vale do Rio Doce não permite. Eles têm põem um véu de proteção, você faz o trabalho lá, você tem restrição quanto à publicação. Porque imagina que tu achou espécie nova, espécie ameaçada e tudo mais. Isso breca a atividade comercial. Pode brecar. Então, por conta disso, aquela coisa que a Vale protege o meio ambiente, ela faz o que ela tem que fazer para poder vender minério. Não é outra coisa. Não é outra. E aqui também. Eu estava fazendo monitoramento da biodiversidade da ilha, eu pedi para usar a área deles lá, eles não permitiram. Justamente por isso. E os trabalhos que já foram feitos, você não sabe o que quiser. É interno. Eles fazem para prestar conta para os órgãos ambientais, o que seja, mas divulgação, não. E eu fiquei surpreso porque saiu um livro sobre Carajás. E desse livro que chega aqui. Mas quais as espécies mais abundantes, de roedores, disso, daquilo? Não tem muita coisa. Você não tem acesso a isso. É muito pouca coisa disponível para o que já foi feito. É onde eu quero chegar. Bom, e aqui a gente vem para o Parque Nacional da Amazônia, 86. Em outras palavras, o Parque Nacional da Amazônia, que estaria no meio, ele quebra esse paradigma, que a riqueza diminui do oeste em direção ao leste. E aqui, lembra, o Parque Nacional da Amazônia ele está somente numa ecorregião e num centro de endemismo. Porque essa região, aonde seria a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, ela pega numa margem um centro de endemismo, na outra, outro centro de endemismo. E coincide que numa margem também seja uma ecorregião distinta e na outra ecorregião. Então, isso permite o quê? Que a área vai ter uma diversidade gigantesca. Porque tem, por exemplo, de um lado, o macaco guariba de uma margem é diferente da outra margem. O macaco-aranha também. Eu vou estar mostrando alguns deles. Então, isso faz essa diferença. A diferença entre as duas tabelas é essa, que aqui é o Parque Nacional e aqui é a área como um todo. Entendeu? De qualquer forma, só o Parque Nacional seria a área de maior riqueza de mamíferos da Amazônia, do continente. Eu não vou falar que seja a área mais rica de mamíferos do mundo, porque tem áreas do Sudeste Asiático que eu não sei como é que está a lista de espécies e tudo mais. Mas não vai estar distante disso aqui, não. Ou aqui é a maior do planeta, ou uma das. Agora, do continente americano como um todo, é ela. O que se conhece, né? Não que não possa ter uma outra área, mas do que nós conhecemos hoje, a área que tem a maior riqueza de espécies de mamíferos é o Parque Nacional da Amazônia, que a Dilma fez o favor de desaverbar uma parte do parque, porque, como pela legislação ambiental não se permite impactar áreas protegidas, o que fez? As áreas do parque que iriam ser inundadas pela hidrelétrica, caso fosse construída, ela desaverbou. O que ela fez? Isso não é mais parque. Então, se você olhar o parque, parece as reentrâncias maranhenses. É tudo entrecortadinho assim, não é mais a margem do Tapajós. É tudo ali. Toda área que vai ficou fora do parque. Então, aqui eu estou fora do parque, aqui eu estou dentro. Literalmente é isso. Então, foi feito esse desaverbamento para poder permitir. Mas os estudos que a gente fez, a gente provou que iria ter impacto negativo na fauna. E, junto com a questão indígena e tudo mais, não aprovaram. Entendeu? Mas tudo feito com base técnica, com dados, com números, quantitativamente falando. Bom, então, essa questão aqui, todas são áreas bem estudadas. Todas essas são áreas bem estudadas. Dessas, a área do Parque Nacional da Amazônia, eu diria, é até menos estudada delas, em termos de esforço e tudo mais. E só aí já quebrou aquilo ali. Então, o que você está vendo? Então, vamos ver por quê. Tem as particularidades. Agora, claro, quando Heisenberg propôs isso,
os dados realmente indicavam, eram bonitinho. Essa diminuição gradativa, tranquila, sem problema. Então, a gente vê, aqui tem mais uma área, eu incluí aqui a região do Gurupi e o Bico do Papagaio. O Bico do Papagaio, por que tem essa riqueza alta? A área é detonada, bem detonada. Mas aí nós estamos falando do encontro de 3 ecorregiões. Você tem a área que pega, inclusive, cerrado. Eu vi veado campeiro lá. E esse veado campeiro é um bicho típico de cerrado. Mas é a área de influência e está na área do Bico do Papagaio. Então, tem área de mata, e normalmente a floresta amazônica da região é degradada, entendeu? Então, mas ela converge para ter várias ecorregiões. 2 bem e uma com influência ali. Que como a área de abrangência é maior, então isso faz com que a riqueza de espécie aumente. E aqui o Gurupi, com cerca de 66 espécies. Se você pegar os extremos, você realmente vê isso aí. Mas, pelo meio, vão ter áreas mega diversas. Que muitas das vezes o quê? Aí você tem que ver a estrutura da região. Que, claro, que vão ter as explicações. Mas, então, hoje, o que eu diria? Esse gradiente se mantém, eu poderia dizer, em parte. Pode ter um certo nexo, uma certa lógica, mas não é uma coisa linear. Você vai ter uma série de quebras. Então, talvez ele caia por terra de todo quando mais estudos estiverem feitos. Então, por hora, eu diria, de certa forma, sim, mas entre sim e não, eu diria não. Mas você, como são poucas as áreas ainda, e aí tem essas particularidades, e de qualquer forma, 75 aqui ainda é menor do que 77. Mas 95 não dá para dizer. Na verdade, aqui já é mais de 100. Então, isso faz diferença. Bom, aqui, chamando a atenção para o caso do Tapajós. Distribuição sob o ponto de vista ecológico, as ecorregiões, e histórico, os centros de endemismo. Está aqui, Centro de Endemismo Tapajós, Centro de Endemismo Rondônia, é o que faz parte. E das ecorregiões, Tapajós, Xingu, e a outra, eu nunca lembro o nome, deixa eu ver se está aqui. Vai estar aqui. Aqui é o foco justamente nessa área do Médio Tapajós, onde está o Parque Nacional da Amazônia. Do outro lado, tem a Floresta Nacional de Itaituba 1 e 2. Seriam áreas protegidas, mas que permite o manejo, o uso. As 2 margens, né, basicamente. Então, aqui é a área de abrangência que a gente teve no estudo. A área de influência indireta e aqui a área de influência mais direta. Esses traços vermelhos é onde a gente tinha os transectos de amostragem. Aqui, para surpresa nossa, a gente achou peixe-boi, inclusive. Eu vi. Então, foi bem interessante. Aqui está o rio, né? Cada transecto desse tem 5 quilômetros. Então, isso aqui tudo foi amostrado. Aqui é o rio, aqui é o Tapajós e aqui é o rio Jamanchim. Para chegar nesse ponto aqui, a gente quase vira canoa. Tem umas corredeiras aí. Pensar que trabalhar não tem risco? No Parque do Mirador, outro dia, botaram o revólver na cabeça do guarda-parque. Lá por causa do trabalho que a gente fazia com câmera. Faz, né? Mas, enfim, vamos adiante. Então, só para vocês terem uma visão. Então, a área foi bem amostrada, está bem espacializado para cobrir toda essa região. Bom, aqui está as campanhas que foram feitas. Foram 6 campanhas. Aqui são os transectos. Todos eles foram amostrados. Como teve problema aqui, isso aqui foi por conta de índio que estava sequestrando o biólogo. Teve de um outro grupo que estava fazendo de uma outra área, o pessoal de peixes. Eles pegaram, e depois a gente, para fazer isso aqui, ia acompanhado da Força Nacional, ia com escolta. Porque o interesse do governo era um só,
fazer o trabalho acontecer, porque sem o trabalho, sem ter o relatório, não tem aprovação. O que acontece? Ainda teve uma época que teve um problema aqui de saúde, que todo mundo pegou uma diarreia violenta, infecciosa, que metade da minha equipe internou, eu inclusive. Qual era a preocupação dos chefões da Eletrobras, que foram lá? Cuidem deles, tratem bem. Agora, se não recuperar em tempo, substitua. Não podia era parar o trabalho. Essa que é, desculpem o termo, a filha da putagem rola desse jeito. O que interessa é ter o relatório, porque sem o relatório eles não conseguem aprovar. Não interessa o que tu diga no relatório, mas eles dão um jeito político de tentar aprovar. Felizmente não conseguiram, mas para vocês verem como é que é a coisa. Então, como não está, eles queriam pagar miséria para a gente, mas gastaram milhões para botar a Força Nacional para acompanhar a gente, para evitar que o trabalho não podia parar. E se índio sequestra mais alguém, danou-se. Entendeu? Então, assim funciona, ou funcionava, né, o governo anteriormente, naquela velha metodologia, porque aí toda a questão da Lava Jato está aí, envolvida. Então, eu até imagino que, tipo assim, eu dou um orçamento X, eles devem triplicar, para dizer que me pagaram tanto, e provavelmente vai coisa disso. Para vocês terem ideia, a equipe minha, só de biólogos, a gente era normalmente, não sempre, né, mas foram 20 biólogos envolvidos. Fora os mateiros de campo, a equipe que era bem, às vezes até igual ou maior do que os biólogos. Normalmente a gente estava no mínimo em 15. Entendeu? Para você ter uma ideia da dimensão e do esforço da coisa. Não está, não. Não, mas ele está oscilando aqui, mas o som aqui está cortado para a sala. Lá está normal. Estou acompanhando aqui. Obrigado. Era só isso? Tá. Bom, entendeu? Então, só para vocês contextualizarem. Para a gente chegar nessa base de informações, você precisa ter um esforço muito grande. Entendeu? Então, você não consegue nunca fazer um negócio desse com financiamento de CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP, ou até de onde fora, porque é muito caro. Para você estar aqui, estar acampado, é uma logística absurda. Entendeu? Sem um negócio desse, não teria como você fazer. Quem vai mandar uma equipe de 20 mastozoólogos por campo? 3 vão dar conta de fazer com esse esforço? Nunca, só se forem anos e anos e anos. Entendeu? Então, tem toda uma série de coisas envolvidas. Mas, aqui, dos resultados, a composição das espécies, o que seria amazônico e o que estaria presente em vários biomas. Você vê que das espécies da região do Médio Tapajós, a maioria, tem cerca de umas 57 espécies são amazônicas. Um total de mais ou menos umas 37 estariam presentes na Amazônia e também em outros biomas do país. Então você vê que tem uma quantidade de espécies exclusivamente amazônicas bastante elevada. Quanto tempo eu tenho ainda? Ainda tem 40 minutos. Ah, então não vai, acho que não vai chegar a tudo. Não, 16 de 35 está tranquilo. Como eu disse, acho que eu estou indo rápido demais. Bom, aqui, para colocar da fauna de mamíferos, da região do Tapajós, do Médio Tapajós, pelos hábitos de vida, se são espécies semiaquáticas, semifossoriais, aquático. Aquático aqui, qual a diferença de aquático e semiaquático? Lontra e arinânia é semiaquático. Aquáticos, aquelas que não saem da água, os botos. No caso, o tucuxi e o boto cor-de-rosa. As terrestres, arborícola expansorial é quem usa chão e árvore. Não é nem arbórea nem terrestre. Todos os dois ambientes com tranquilidade. Semifossoriais são aquelas que tendem a cavar muito, ficar muito por baixo da terra. Não tem as espécies exclusivamente subterrâneas, como as toupeiras que tem na Europa, América e Ásia. Nós não temos aqui. Tem alguns ratos que são semifossoriais. Eu não diria tatu, pode ser que possa considerar uma ou outra nessa categoria, mas você vê que predominam as espécies arborícolas e terrestres. Vamos trocar, porque deu um probleminha com o som. Obrigado.
No final ele tinha razão. Esse aqui ele desligou sozinho. Agora está ligado. Será que eu apertei? Acho que tu apertou, tá? É que normalmente minha mão é pesada. Bom, então, aqui só para dar essa contextualização, não vamos entrar em detalhes, porque aqui a variedade de interesses é gigantesca, então não é uma clientela de biólogos, né, que possa até ter interesse. E mesmo, se é coisa com inseto, não me atrai muito. Mas, mesmo sendo biólogo, entendeu? Então, não vou ficar na parte maçante. Aqui, para vocês terem ideia, o esforço amostral que a gente fez, a curva, segundo vários indicadores, para pequenos mamíferos. O que a gente vê? Que a curva está ascendente, que aquelas 95 ou 80 espécies, no caso do parque, ou da região como um todo, não está nem de perto próximo do que deva ser. Ou seja, a riqueza vai ser bem maior do que está. Agora, muito interessante que para os mamíferos de médio e grande porte, a gente chegou na assíntota em 15 dias. Isso era o quê? Experiência da equipe. Que a gente achou até o fantasma da Amazônia, que é a doninha amazônica, a gente conseguiu achar, ter registro dela. O único animal que não conseguimos registrar por nada foi esse aqui da camiseta, leopardos tigrinos, que poderia estar na área, mas não está, porque o esforço foi absurdo. Então, ao que tudo indica, não estaria presente. Então, isso daqui, na minha opinião, assim, ficou lindo demais, porque é raríssimo você conseguir isso aqui. Todos os indicadores, eles disseram o quê? O que a gente achou é o que tem. Não tem possibilidade, tipo assim, não tem previsão de ter incremento de mais espécies. Ou pelo menos assim, significativo que seja. Como aqui você vê que está ascendente. Então, na verdade, os pequenos mamíferos, que inclui os pequenos roedores e os marsupiais, as mucuras e mucuris, vai aumentar ainda. Isso aqui é o que a gente observou. Isso aqui é o que ele estaria prevendo. A linha azul aqui, ó, é a nossa. E aqui é o que ele está prevendo. Ó. Em cerca de 15 para 20 dias, chegou no limite. O que a gente ainda chegou a achar depois, que demorou mais? O peixe-boi, uma espécie ou outra que da segunda campanha já não foi. Em 15 dias, como eu falei, a gente já chegou em mais de 50 espécies. Então, do quê? E tudo documentado, com rastro ou foto, de armadilha fotográfica ou visualização. Então, nada de dizer que é com entrevista. Não tem um único animal aqui na lista feito com base em entrevista. Que possa vocês dizer, porque isso é uma ferramenta tipicamente utilizada. Mas aqui no Tapajós não foi preciso. Nenhum. Bom, isso quer dizer o quê? Dá robustez para as coisas. Aqui são alguns casos interessantes da riqueza da área. Bom, esses aqui não tem muito o que falar. O que chama no sul de gato maracajá, que aqui é o gato peludo, na Amazônia, ou maracajá peludo, no caso, que é uma espécie que usa muito árvore. Esse macaquinho que dá muito na área do parque, na região da Transamazônica. Aqui é uma espécie recentemente descrita, que a gente achou na área. Ela foi descrita há muito pouco tempo e estava presente na área. Agora, essa aqui, que tem, inclusive, que é uma espécie, vamos dizer, relativamente comum, o que acontece? Ela separa. Antes era conhecida como Mycorrheus demerare. Hoje ela separa em várias. E nas duas margens do rio, do Tapajós, seriam duas espécies distintas e duas espécies novas. Entendeu? Então, isso ainda não está devidamente publicado, formalizado, mas as análises genéticas mostram que são grupos totalmente distintos. Agora, se você olhar, você não vai conseguir saber diferenciar. Roedores têm essa desvantagem, né? É geneticamente distinto, mas para você é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, não dá para fazer só no visual ou morfológico. Tem a parte genética dando esse subsídio. Entendeu? Isso aqui só para mostrar algumas das coisas da riqueza da região. O Neusticomes aqui, que é bem interessante. E aqui estaria o grau de ameaça delas, né? Então, tem uma riqueza, uma variedade de espécie ameaçada muito grande.
Bom, aqui dos pequenos roedores, dos pequenos mamíferos, perdão, marsupiais aqui, e aqui os roedores, a frequência de ocorrência, a abundância relativa, não vou entrar nos detalhes, só para você ver a lista das espécies, e aqui você vê, ó, micorreus espécie 1, micorreus espécie 2. Micorreus é esse bicho aqui, ó. A espécie 1 e a espécie 2. É o que a gente está vendo aqui, ó, separadamente. Aí você vê aqui, ó, Marmosopsis espécie 1, grupo Pinheiroi, quer dizer, dentro do que seria Marmosopsis pinheiroi, ela se parece com aquilo ali, mas não é ela. Realmente foi separada agora. Teve uma tese do Guild separando agora. Então, aqui só para vocês verem, ó, Ileanos espécie 1, aqui são várias espécies de Ecomis, algumas delas são novas, que aumentou a lista. Na época não dava para saber, quando estava lá nos 95, mas depois as amostras revelaram que parece que aumentam 3 espécies, se eu não me engano, o que tudo vai adicionando lá na lista. E você vai vendo, ó, esses que estão, ó, Proechimis espécie nova. Proechimis é um grupo bem diverso, muito abundante, mas tem uma espécie nova na área. Entendeu? Então, é bem dinâmico. E um detalhe interessante, numa área da ilha, que a gente fez um trabalho específico de genética só com esse. Por quê? Vocês já imaginaram o rato de 800 gramas? Pois é. Proechimis, assim, os bichos gigantes, em ilha. E ilha normalmente é para ser menor. Então, eles são geneticamente diferenciados, mas depois o trabalho mostrou que, infelizmente, no início a gente achava que era espécie distinta, que ia desaparecer, porque a ilha ia ser perdida, mas depois as análises mais aprofundadas mostraram que ela não é uma espécie distinta, ela é geneticamente diferenciada, mas a espécie mãe não dá para separar ainda, apesar da diferença. Mas, assim, o fato de ter um rato de 500 a 800 gramas é algo sui generis, porque você não vê os guabiruzão daqui, não chegam a isso. É como se fosse daqueles guabiruzão bem grandão, 2 deles. Também bem interessante a coisa. Aqui, continuando, né? Ali é por armadilha, essa daqui era por armadilha de captura, gaiola, né? E essa daqui, captura em balde. Então, a gente usou diversas metodologias, porque tem grupo que ele não cai em armadilha, ele cai nos pitfalls, nos baldes, e normalmente faz isso associado com o grupo dos répteis, da Herpeto, que é a metodologia que eles usam para fazer a amostragem. Então, por exemplo, Ecomis, você vê aqui, ó, 20 animais capturados em balde. Quando a gente vai para as gaiolas, não, deu 28. Mas tem uns que, normalmente, Marmosopsis é deles, ó, 4 aqui, vamos ver, 37. Mais esse aqui, 38, que também é Marmosopsis. Então, 4 contra 38. Então, tem aqueles muito pequenininhos, normalmente eles são melhor amostrados aqui. Onde que eu quero chegar? Você usando diversas metodologias, você vai ter uma amostragem mais real do que é. Por isso que dá todo esse número elevado. Porque se a gente usasse só a armadilha de gaiola, que é tradicionalmente usado, iria subamostrar um pouco. Porque iriam ter aquelas espécies que não iam estar se manifestando. Aqui, interessante, já é a comparação do que está nas margens. Opa! Aqui, no caso, está para os pequenos mamíferos. Apenas. Você vai vendo aqui, ó, o que tal? Micorreus espécie 1 de um lado, a espécie 2 do outro. Não são todas as espécies, mas você vai ver alguns pares que uma está do lado, a outra está do outro. E lembrando, essa parte dos pequenos mamíferos, como mostra lá a curva do coletor, ela não está fechada. Entendeu? Ela não está nem de perto, você pode fazer muitas afirmações contra ela, só ver a tendência, ver a riqueza. Então, a metodologia que o IBAMA impôs para a gente fazer era inadequada, porque normalmente você captura por 5 ou 7 noites. Eles botaram para fazer só 3. Eu disse, isso aqui não vai dar certo. E aí depois eles disseram, mas não deu resultado. Eu disse,
faz favor. Vocês botam uma coisa, e eu botei no relatório que isso era inadequado. Aqui, a gente já tem para os bichos grandes. Vai começar. O que tem nas duas margens. Aqui a gente chega, ó, os guaribas, a aluata discolor e a aluata nigerima. Você vê um numa margem, outro na outra. Então, não são todos aqui, ó, o macaco-aranha, um de uma margem, o outro da outra. O marginatus era bem fácil de você ver. O chameque, só um registro, que a gente viu, e tinha alguns outros de foto, né, do pessoal do guarda-parque da Amazônia, que um era fotógrafo. Então, a base de fotos dele também ajudou para confirmar espécies. Então, você vai vendo que tem essas particularidades, e isso é resultante do quê? Da presença de 2 ecorregiões e centros de endemismo. Então, isso faz o quê? Isso contribui para o aumento da riqueza, dessa diversidade para a região. Já quando você pega os porcos, os veados, os carnívoros como um todo, eles estão em tudo que é margem. É por causa do... saindo de uma bronquite ainda. Pode usar? Senão, água só do lado de lá. Vai começar a cuidar e aí lascou. Na aula que estava previsto originalmente, falasse 2 minutos, desencadeava a tosse. Direto. Bom, então, aqui, só para mostrar na prática como que funciona. Aqui, ó, margem esquerda, que é o Madeira Tapajós, a ecorregião Madeira Tapajós, e a margem direita, que ela é chamada Tapajós Xingu. Entendeu? Como elas são denominadas. O parque está na Tapajós Xingu. Aqui, as espécies, né, que estão uma em cada margem. Aqui o guariba, o discolor e o nigerrima. Entendeu? Eles, um em cada margem. Então, você viu... é o guariba. Qual os outros? Se você não sabe ainda separar direito, qual era a margem tal? Então, só pode ser essa. Não tem possibilidade de ser outra. Aqui, a parte interessante. Os transectos, 5 quilômetros. Então, a idiotice do órgão ambiental, você vai mostrar o trabalho de uma hidrelétrica. O que vai ser perdido? A área que é inundada, certo? Qual que é a área que é inundada? A floresta de Igapó. Ou, no caso de lá, porque não é várzea. O Igapó, que é a floresta que é inundável. Aí o IBAMA diz assim, comece o transecto na terra firme. Ótimo, lindo. Mas eu puxei para o Igapó. E a gente fez também transecto aquático para macaco. Então, com isso, foi isso aqui que mostrou a importância do Igapó, que vai ser seria 100% suprimido da região. Então, o que a gente fez? Eu analisei os dados comparando o número de registros com a distância do rio. Não é nem de dizer assim de corpos d'água, mas do rio principal. Então, você vê que ó, a concentração a 500 metros do rio, perto do restante. Ó. Acima de 2 quilômetros, você já tem uma queda gigantesca. Isso aqui é altamente significativo. Os carnívoros me chamou a atenção e foi até surpresa para mim. Entendeu? Mas você vê assim, quando o Igapó está debaixo d'água aqui, a água cede, a quantidade de rastro de bicho que você vê é absurda. Por quê? Eles vão tirar proveito dos recursos que estão se disponibilizando ali. É tipo assim, lembrando lá das minhas aulas de história do Cretáceo, que você vê a enchente do Nilo, vai lá, aduba a coisa toda, aquela fertilidade toda. Mais ou menos um princípio equivalente. Entendeu? Então, com isso aqui, a gente mostrou a importância do Igapó.
que, como ele seria 100% suprimido, isso iria impactar significativamente a fauna da região. Você pode dizer que isso faria a espécie A, B ou C ser extinta? Afirmar você não pode. Mas uma coisa você pode dizer, foi o que a gente falou. A capacidade de suporte da área iria ser consideravelmente mudada. Então, se a área antes, com o Igapó, comportasse de algumas espécies raras 100 indivíduos, ela poderia passar a comportar só 10, 15. Entendeu? Não tem como prever. A gente fez modelagem para alguns animais. E o cenário era dantesco. Entendeu? Seria dantesco se ficasse tudo, se a área ficasse isolada. Então, aqui, e você está vendo, aqui para todos os grupos. A gente está fazendo análise separada para macaco em detalhes agora, de um trabalho de tese. Enfim, só para mostrar que... E um detalhe, o transecto a gente não começava sempre daqui para cá. Tinha dele que começava daqui, outros do 0 e do 5. Então, não é dizer assim que estava porque você estava viciado para cá. Não. Muitas das vezes a gente terminava lá. Entendeu? Então, incluindo, e muitas das vezes a parte que estava no Igapó era pequena. Mas aqui é nitidamente área de influência, porque 500 metros para um mamífero de médio porte não é nada. Todos eles vão deslocar isso. Claro que os pequenos roedores pode até ser diferente, mas eles não estão inclusos aqui. Só os roedores de maior porte. Os bichos pequenos não estão aqui. Só bicho com mais de 800 gramas, 1 quilo, normalmente. Que esses têm deslocamentos. Entendeu? Então, aqui você está vendo a realidade dos fatos. E dizer que onça pintada, que está na área, ela anda quilômetros e quilômetros. 5 quilômetros não é nem nada para ela. Mas você vê que a maior parte do registro está aqui. Por quê? É onde vai estar mais disponibilidade de comida. É onde vai ter mais presa, é onde os predadores vão. É toda uma lógica que faz sentido. Então, aqui para mostrar a importância disso. A proposição do governo era, não, a gente arrebenta com isso aqui, é a área mais diversa de mamíferos do continente, ou do mundo que seja. O que a gente faz? Acaba com ela. Vamos fazer uma reserva numa outra área que proteja várzea e igapó para compensar. Não existe isso. Não existe isso. E tem espécies que são muito dependentes daqui, dessa área, macaco especialmente. Tem umas espécies que são muito ligadas a essa proximidade do Igapó. Bom, para finalizar, falar um pouco do estado de conservação que afeta tudo isso. Aqui a gente tem os problemas. Madeira, isso aqui é no Gurupi. Isso aqui é a região do Gurupi. Olha o tamanho da clareira. Isso aqui é foto de uma operação da Polícia Federal. E a gente saiu de lá meio corrido de morte. Porque eu cheguei a botar uns 3, 4 acampamentos de madeireiro embaixo. Para mim, a satisfação era tirar a viga mestra e tudo despencar. E a gente ia sem uma arma. Quando eles entravam, via o carro da gente, já todo mundo saía e tal, mas era risco. Bastava fechar uma coisa ali, mandava apagar, ninguém nunca ia achar nem o corpo. Mas, enfim, né? Aqui, isso aqui é dentro da reserva biológica do Gurupi. Isso aqui é na saída do Ibama, que estava abandonado e tal, e estava lá, jabuti para ser comido. Entendeu? Então, essa é a realidade. Bicho caçado dentro de área protegida. Então, esses são alguns dos problemas que a gente tem na Amazônia. E isso daqui, notoriamente, aqui, um dos acampamentos. Essa placa aqui eu gosto porque, se você vê, o assinte à língua portuguesa é total. É interessante, mas... Não é só isso. I com I, sem com CEN, nada, I também, a letra I, sem com C novamente, justiça, com 2 S no Maranhão. Se bem que a nossa justiça é com isso aqui mesmo. Não existe, né? Está aí o STF para mostrar a porcariada. Isso aqui é dentro da Rebio. Um dos acampamentos que a gente botou embaixo. Entendeu? Então, falta o quê? Planos de manejo e a questão da influência e a invasão humana. O que a gente viu no Tapajós? Como estava todo mundo acreditando que a hidrelétrica iria ser construída, estava tendo um aporte que vocês não fazem ideia. O fluxo na Transamazônica estava enorme. A quantidade de bicho atropelado também aumentando proporcionalmente. Mas, assim, abrir uma estradinha ali, quando você vê, já tem acampamentos. É impressionante. Você não acredita
quando você olha. E se você for ver no mapa, não tem nada, mas isso daí em 5 anos já virou uma vila. E por aí vai. E aí vai caçar, vai levar animal doméstico, que muitas das vezes transmite doença. Então, é todo um ciclo. É todo um ciclo. Aqui, continuando as coisas, ó, isso aqui tudo é a região do Gurupi. Aqui, ó, é uma zona intangível, que dentro de um plano de manejo, de uma unidade de conservação, é uma área que não pode ninguém entrar, nem para pesquisa. E aqui era plantio de arroz. E um detalhe, tinha técnico do Banco do Nordeste lá para financiar projeto nessa zona intangível. É assim que funciona. Quer ver, isso na época, né? Isso aqui era o quê? 2002, 2003, por aí. Acho que o IBAMA e o ICMBio ainda não eram separados, eram um órgão só. Aí eu voltei e falei com isso, isso está acontecendo aí. Tem que entrar com agora. Pode um instrumento do governo financiar agressões em área protegida? Falta o quê? De comunicação. Entendeu? Isso tudo é problemático muito. Bom, aqui só para mostrar como é que é a realidade da coisa. Esse é o cenário que a gente está vendo. Eu não sei se eu incluí aqui na apresentação, mas é provável até que sim, cenários feitos por um trabalho publicado na Nature, de participação do INPE, junto com a NASA, onde eles mostram o cenários futuros para a Amazônia, caso a coisa continue como está, ou caso você implemente, faça as leis vingarem de fato. Bom, agora aqui, ó, vendo no geral, perdão. Os dados do PRODES, a estimativa da taxa de desmatamento médio feito pelo PRODES, já foram desmatados cerca de 5.000 km² no período de agosto de 2013 a julho de 2014, quer dizer, são dados recentes. 5.000 km² já é uma área considerável. Aqui a gente tem os dados de 2000 até 2012 e até 2000, quer ver, o pregresso. Você vê que no caso do Maranhão, a maior parte era mais para trás. Percentual original da cobertura que resta. Maranhão, 30%. Do que tinha da Amazônia, só resta hoje 30%. Você vai ver outros estados, o Acre, 98%. Entendeu? Então, isso tudo é problemático. Por que para a Amazônia Oriental, eu perguntaria para vocês, por que na Amazônia Oriental a situação é mais degradada? Exatamente, facilidade de acesso. É mais histórico, o acesso é muito mais fácil. E vocês já ouviram falar do arco do desmatamento? Entendeu? Então, é uma região que pega essa área todinha e forma meio que um arco. Por isso que é chamado assim. Pega a fronteira para Maranhão, pegando ali a região norte do Mato Grosso, Rondônia. Essa região é o arco do desmatamento. É que está em estado deplorável de conservação. O que tem de mata é fragmentado, uma série de coisas que geram muitos problemas. Então, aqui só para mostrar isso que varia e que o cenário é bem distinto entre os estados, né, que está relacionado à facilidade de acesso. Porque todo mundo, quando fala em degradação da Amazônia, hoje imagina assim, Rondônia. Rondônia não, Roraima, não, Rondônia. É o estado do desmatamento agora, mas ninguém lembra, o Maranhão é muito pior. Só que o do Maranhão é mais antigo, então não está na memória de ninguém. Porque o atual mas se bem que, eu diria assim, o que eu associo mais é com Rondônia. Não que os outros não estejam, mas o que está mais popularizado na consciência nossa é isso. Só que a situação do Maranhão é muito pior. É que Tocantins, a porção amazônica do Tocantins é muito pequena. Entendeu? É muito pequena. Tocantins não devia fazer parte da região norte, ela é centro. Eu conheço a área, então ali é cerrado. E não é a Amazônia, não tem aquelas extensões de mata amazônica, é muito restrita, é borda. É que nem Caatinga do Maranhão. Não chega tanto.
A caatinga do Maranhão é uma coisa quase que insignificante, é um percentual muito pequeno. Você não dá nem para considerar. Tão pequeno que é. É mais ou menos, a Amazônia é um pouquinho maior no Tocantins, mas é muito degradada também. Entendeu? Mas, dos estados tipicamente amazônicos mesmos, Rondônia é aquele que mais aparenta. Só que a situação do Maranhão é muito pior, só que é histórica, não é recente. É mais, o problema maior é mais antigo, não tão atual. Então, a gente vai vendo aqui pelos estados, só para situar. Aqui, ó, o percentual de contribuição para o desmatamento entre 2000 e 2010, aonde que está mais? Ó, a gente está considerando aqui a Amazônia legal. Isso aqui não é mais, isso aqui não é a área amazônica típica, mas está na Amazônia legal, né? O Parque do Mirador, que é cerrado, metade dele está dentro da Amazônia, mas, na prática, biologicamente, não tem nada a ver. Isso aí é porque faz aqueles cortes para fazer. Isso aqui é o que seria os estados da Amazônia legal. Só para mostrar, só para dar uma ideia para vocês, e o percentual aqui, ó, 51% a 100%, por desmatamento entre 2000 e 2010. Ou seja, a região onde está o Tapajós está aqui. Entendeu? E aqui tem várias outras áreas interessantes. E pouco conhecidas. Essa área daqui, basicamente, não se tem amostragem de nada, quase nada. Entendeu? E tem uma área que é um buraco de informações. Talvez aqui possa estar as áreas mais ricas de mamíferos do mundo, né? Mas, como não tem nada estudado ainda, não dá para afirmar. Aqui, pegando, nesse contexto, né, a área desmatada até 2010, onde a gente vê aqui, ó, o Maranhãozinho lascado, o Amazonas em estado bem tranquilo, vamos assim dizer. Então, o que a gente vê aqui? Ó? O arco do desmatamento é isso aqui. Ó. É essa área, justamente aqui, ó, que é onde está o pior cenário. Entendeu? Então, isso é o quê? Facilidade de acesso. Basicamente isso. Facilidade de acesso facilita o desenvolvimento, a chegada de gente. Então, aqui tem fazendas de gado gigantescas. O próprio Lula e o Lulinha, eles têm fazenda aqui. Porque antes de Lava Jato e tudo mais, eu tenho um tio que faz treinamento de cavalo de vaquejada, então eles pegaram e falaram, ele é conhecido na área, então realmente tem fazendas aqui gigantescas. Não entrando na questão política. E tem muitas fazendas, não só dele, de extensões gigantescas. Entendeu? Então, eu lembro até isso ainda, moleque, que até Tarcísio Meira teve, coisa aí, não sei se ainda tem, mas essas fazendas grandes para a criação de gado, nessa região aqui. Ó. Então, aqui, a área toda degradada por madeireira. Aqui era a indústria madeireira do Brasil. Parauapebas, eu acho que era a capital da madeira. Hoje, soja. Você não acredita, mas bem aqui na área de Santarém tem soja. Porque eu tive que fazer um voo, por situação de voltar do Tapajós, e eu fui naqueles teco-tecozinho que voa abaixo, sentado em banco. Entendeu? Então, você vai vendo tudo. Eu fiquei bestificado de olhar soja no meião da Amazônia. É impressionante, mas a soja já está aí. E está crescendo. Hoje, já aqui, por exemplo, já não dá para madeira. Já tiraram tudo que podia. Então, o que vai ter? Entra na rebio do Gurupi e vai tirando o restinho que sobrou. Mas isso tudo, gente, vai afetar a diversidade, a riqueza como é que se diz? As espécies de mamífero, não só de mamíferos, da biodiversidade como um todo. A gente está tratando de biodiversidade da Amazônia na disciplina, então tudo isso daqui vai estar consideravelmente prejudicado, porque tem espécies que vão desaparecer. Inclusive, o primeiro evento de extinção em massa no Brasil é previsto não para a Mata Atlântica, para essa área aqui. O trabalho do pessoal da CIA, eles mostram isso. Aonde é previsto de ter uma maior quantidade de espécies desaparecendo simultaneamente, seria na Amazônia Oriental, não na Mata Atlântica. Todo mundo imaginaria Mata Atlântica, né? Mas não é. É aqui. Tem duas espécies de macacos que estão restritas aqui, que são criticamente ameaçados, o cuxiu preto e o cairara-capó.
São duas espécies que elas dependem do que tem, do pouco que sobrou. Desapareceu, então, tem aquela aliança para zero extinção, para você impedir o desaparecimento de espécies. Essa é a área mais prioritária, eu diria, de todo o país. A reserva biológica do Gurupi, ela é tida como a reserva em pior estado de conservação do país. E isso não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio ICMBio. Na época que eu mostrei as fotos que vocês viram anteriores, no IBAMA, em Brasília, eles não acreditaram que aquilo ali era a Rebio. Porque, por mais degradado que você imagine, você não acha que vai estar naquele ponto. Com fazendas, com gado, com plantio de milho, arroz, tudo fragmentado. Normalmente dizia assim, tem mais estrada na Rebio do Gurupi do que rua em São Luís. Porque é tudo assim, cheio de coisa, só não tem aonde a topografia não permite. É onde você ainda tem a mata sem estar mexida. Aonde pode chegar, está tudo cortadinho, você vê acesso, carrega os caminhões e tudo mais. Bom, só dando continuidade a essa visão dantesca, aqui, ó, os estados, os dados do PRODES para 2013 e 2014, então nós estamos falando de dados bem recentes. Eu acho, não sei se tem alguma coisa mais nova. Aí você vê assim, o Maranhão só desmatou 403. Em 2013, mas junta tudo, só sobrou 30%. Ou seja, perdeu 70%. Eu não sei se eu incluí um slide que tem esses dados específicos. Aí você vai olhar aqui, ó, o Pará está batendo recorde. 2.300, 1.800, mais do que qualquer outro estado. Mas é recente, não é histórico. E do Maranhão, não. É o pior, só que não chama atenção. Você olha aqui e vai dizer assim, não, o Maranhão está bem na fita. Não. É porque não tem mais muito o que tirar. Só por isso. Então, são coisas que eu digo assim, a própria população, os próprios biólogos do estado não têm ciência disso. Porque eu dou aula de biologia da conservação e nenhum dos alunos normalmente se toca. Muitas das vezes você está na estrada, você olha uma mata lá no fundo. Nossa, e até eu, nossa, que mata bonita. Aí tu vai chegando, vai chegando. Isso era numa área de assentamento. Quando você olha assim, é um embaúbal, só embaúba, e uma aqui e outra ali. Só que de longe você parece que tem aquela mata contínua e parece bonita, à distância. Então eu acho que as pessoas olham isso, não, ainda tem muita mata, tem muito bicho. Mas você vai olhar, é tudo completamente degradado. Esse é o problema. Então eu acho que falta muito, e é onde eu acho que a academia tem falhado, é em levar isso para a cidadania, para a população. Isso precisa ser conscientizado. Porque é o povo que muda. Vocês não estão vendo, o povo não está fazendo revolução no país, não aceitando uma série de coisas, vai para a rua e diz, não queremos, não aceitamos mais isso. É a maneira de fazer. Você precisa conscientizar para mudar. Enquanto ele não souber que isso é um problema, não vai fazer nada. A partir do momento que se sabe que isso se tornou um problema sério, isso está afetando muito a diversidade biológica como um todo. Entendeu? E aí, o que acontece? É uma série de coisas que não dá para você prever. Entendeu? Então, algo precisa ser feito. Programas, eu acho que os programas acadêmicos teriam obrigação de levar isso. Tudo bem, aqui não é um curso centrado em biodiversidade e biotecnologia. Pronto, biodiversidade, que é mais o que do que isso? Mais específico do que isso, o que tem? Agora, eu acho assim, que está precisando assim, bom, então o Bionorte como força acadêmica tem que fazer alguma coisa a nível de, não é publicar, é trazer as informações de publicação para a população. É algo que eu acho que falta na academia, dar esse retorno para a população como um todo. Porque não adianta eu estar publicando, essa área é a área mais rica de mamífero do continente. Sim, mas se ninguém sabe, isso vai adiantar alguma coisa? Vai ser citado num trabalho ou no outro, está contribuindo isso para a conservação de fato?
Ou isso você pode fazer para chamar a atenção para o problema, para não deixar o governo atual fazer atrocidades ambientais. Porque, não pensem, todos eles, não interessa se é linha azul, linha vermelha, se é A, B ou C, qualquer que seja o partido, ninguém liga para meio ambiente. Não é prioritário. A nível estadual, seja a linha de Flávio Dino, seja a linha de Rosiana, nenhum faz. Isso eu posso falar, porque eu já lidei com isso. A mesma coisa a nível federal. Entendeu? Não é, porque Bolsonaro está isso. Sim, está fazendo muita porcaria. O governo anterior também. Então não adianta a gente ficar nessa de ideologia. Tem que partir, está errado, pronto, acabou. O certo, errado, não interessa qual que é a linha ideológica. E eu acho que está precisando parar com o ideologismo para se tomar ação para a conservação de fato. Porque a coisa está indo. E uma hora vai embora. Entendeu? Aí vai ver, desapareceu tal e tal espécie. Que pena. Muitas das vezes você gasta muito mais para recuperar do que para evitar o problemão. E isso influencia o quê? Enchentes, um monte de coisa. Teve uma vez que estava a área do distrito industrial. Por que alaga? O nego tira o vio de escoamento natural, vai fazer o quê? A água vai acumular. Entendeu? A água vai acumular. Por que São Luís está tendo muito problema disso? E olha que São Luís é abençoada nesse ponto, porque tem muita forma de evacuação. Mas tem área que não teve mais jeito. São Paulo deu uma chuvinha e inundou. Se São Paulo, com essa chuva que estão dando aqui, acho que já tinha submergido a cidade como um todo. Porque é impressionante. Aqui tem chovido direto. Só que esse padrão não está na memória da gente, mas era o padrão original. Era de chuva. Ontem estava dizendo, não, mas lembra quando era pirralho, que às vezes chovia 3 dias direto? Não lembrava mais, não. Honestamente. Mas é o padrão. São Luís é clima amazônico. Só que às vezes o calor infernal é decorrendo do quê? Da degradação ambiental. Vocês estão entendendo? Então é uma coisa ligada à outra. O problema da diversidade na Amazônia está estritamente ligado a isso aqui. É rico, é não sei o quê, mas se nada for feito, isso vai só ser perdido. Vamos ver se eu chego no slide que eu achei que eu teria incluso. Então não teve. 35 de 35. Bom, então era isso. Aí eu fico aberto aí para comentários e perguntas, discussões, que eu acho que o interessante é esse feedback, porque não adianta estar só falando, vocês estarem cumprindo uma formalidade do Bionorte, se isso não servir para nada, me desculpem, mas vocês estão tendo uma ótica errada da vida, né? Eu acho que na academia a gente tem que raciocinar, não é só cumprir tabela, porque senão você não está, na minha visão, claro, não está cumprindo seu papel. Eu acho que a gente precisa atuar. Entendeu? Então, eu mudei algumas coisas da minha linha de trabalho. Em vez de estar só na área pesquisador, mas também fazer diferente. E o que eu comecei a fazer? Levar para a sociedade. A gente fez já 2 exposições em shoppings aqui, mostrando a biodiversidade ameaçada. Tem gente assim, de universidade. Nossa, eu não sabia que tinha espécie ameaçada no Maranhão. Aí eu olho assim e digo, realmente a coisa está feia. Mas gente, é a realidade. É a realidade. E pessoas ligadas a departamento de biologia. Entendeu? Não que seja técnico nem nada, biólogo e tal, mas não dá para a gente... O povo não está consciente. E outra coisa, fazendo nas escolas também. Levando o quê? Na disciplina de biologia da conservação da graduação, em vez de fazer prova, botando para fazer essas atividades de tipo de extensão. E o resultado é excepcional. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A academia sair do nível e fazer alguma coisa. Entendeu? Tem atrocidade sendo cometida agora. Semana passada, estava tendo rally na área do Parque Estadual do Mirador. Isso é um absurdo. Mas não está dentro do limite. Não entra. Nós já vimos, porque eu trabalho na área, bandeirinha marcando antes. Tem controle lá? Não. O que está acontecendo? O parque está totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Dão uma tal de bolsa verde para, teoricamente, a população... E estão caçando, porque a gente está vendo. Indo lá e estão roubando o nosso material de pesquisa também.
E eles, às vezes, roubam só o cartão de memória para poder não ser flagrado e tudo mais. Dessa vez agora, uma área que não tem nem habitação, roubaram 4 câmeras e 7 cartões. Entendeu? Então, isso lasca com os estudos. Isso é para quê? E você sabe que a gente é da região. Você reconhece alguns, e tem uns lá, quando eles olham a gente com 2, 3 espingardas na costa, eles saem varando mato adentro. Isso é o povo do quê? Povo que mora dentro do parque, que recebe bolsa para proteger e está caçando. O que está adiantando isso? Precisa alguma coisa ser feita. Entendeu? É como eu digo, independente de governo, do que seja, a gente precisa atuar de forma racional. É chegar e conversar. Mudou o secretário, graças a Deus. Então, é ir conversar com o novo para tentar fazer alguma coisa. Inclusive, estava se conversando, até mesmo para fazer uma carta, esqueci o termo técnico da coisa, aonde o Bionorte iria assinar como programa. Aonde o programa do Ciência Animal da UEMA iria assinar como programa, independente da instituição. O programa de pós, Bionorte, está apoiando tal iniciativa. É isso que precisa ser feito. Porque senão está adiantando o quê? Ter um diploma, pererê, parará. Beleza, legal. Mas, e aí? Você está cumprindo seu papel? Não. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser pensado, e não é só no Maranhão, não, porque a situação é geral em todo lugar. No Acre, apesar de ter a situação boa que tem, aparentemente, tem um monte de problemas também ligados a isso. Então, não é dizer assim que todo lugar não tenha as coisas a serem resolvidas. Tem. E precisa fazer até de forma integrada. O Bionorte é uma rede. E eu acho que precisa ser mais atuante nisso. É algo que eu acho que a gente precisa começar a pensar e ver assim, o que nós poderemos fazer. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. A pergunta que eu deixo para vocês, todos os que estão aqui e os que estão ouvindo pela internet, o que pode o programa estar fazendo, a nível local, que seja. Você não tem como atuar no mundo inteiro, mas é como eu sempre digo, pense globalmente, atue localmente. Porque eu não vou poder atuar para o mundo inteiro, mas eu posso atuar aqui. Isso vai juntar. É tipo, pegou um papel de bombom, joga no chão. É só um. Junta com um de cada um, virou a lixeira total. Tapa a via de escoação, inunda. Mais uma coisa, a imundície humana. E outra coisa, o planeta é um só. Não tem aquele negócio, jogou fora. Não existe fora, fica tudo dentro do planeta. Então, é algo que também, a setor da biotecnologia daqui, seria interessante desenvolver esses produtos que possam ser biodegradáveis de forma mais eficiente possível. Porque o planeta agradece, né? Então, a gente tem que imaginar o planeta. Eu vejo um tanto quanto daquele filme Avatar. É um organismo vivo, vamos assim dizer. E se a gente não ultrapassar certos limites, ele vira Krypton, ou seja, vai para o brejo. Entendeu? Tem publicações que mostram, alguns limites já estão sendo ultrapassados. Então, a gente comporta até um nível de agressão. É tipo o seu corpo. A gente pode imaginar como nós. Bom, meu corpo vai aguentar tal tipo de agressão, tal tipo de coisa, até um certo limite desse corpo. O que para ele possa ser um limite maior, para ele um pouco menor, cada um tem um. Passou daquilo ali, não tem jeito. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, não adianta a gente cruzar os braços e esperar que o outro vá fazer. Eu acho que está na hora da gente pensar nessa forma. Eu sei que eu fugi um pouco do tema, falar só de biodiversidade, de diversidade de mamíferos, mas eu acho que mamífero é um componente da coisa e não faz diferença dos outros, porque é tudo uma coisa só. Entendeu? Então, quem quiser falar e comentar, fica às ordens. Aí eu não sei como é que é mais o procedimento. Certo. Gente, vamos começar então o espaço de... Pode ficar com o seu, eu passo esse aqui, Tadeu. O espaço de perguntas. Oi, Tadeu, bom dia.
Obrigada pela palestra. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é um tanto quanto difícil é você chegar até essa sociedade. Eu vivi 2 situações, uma na época do mestrado, em que, por exemplo, no período de defesa, era o período que a gente mais encontrava pescador no lago de Penalva. E aqui em São Luís, com um orientando na área de meio ambiente, em que ele estava tentando alertar a população acerca da proliferação de pombos, as doenças que podem ser transmitidas. E quando ele foi levar isso para a sociedade, né, o povo começou a pegar o milho e jogar nele. Jogar no aluno. Não, é muito difícil. É muito difícil você conseguir quebrar essas coisas. Não é fácil, realmente. Mas, assim, a gente precisa arranjar estratégias para quebrar isso. Por onde vai? Normalmente, educação ambiental. Então, é um trabalho lento. É um trabalho lento. Mas, é assim, algo precisa ser feito. Agora, realmente, isso é problemático. A gente lida com isso também, na área da gente. Entendeu? Então, problemas a gente sempre vai ter. Nós temos que arranjar formas de contornar, que é o que eu estou tentando buscar agora. Como evitar que o povo fique roubando coisas que não vai ter serventia para eles. Sem você ser agressivo. Para você conseguir a efetividade. Não é fácil. É todo um trabalho que tem que ser desenvolvido e realmente não é fácil, porque, como eu disse, meio ambiente, gente, não é prioridade, normalmente, de ninguém. Entre você ganhar aquilo ali e degradar o meio ambiente, você degrada. Em função do retorno econômico. Não interessa que isso possa depredar a população de peixe. Eles querem saber que vão ter o dinheiro agora, o depois. Como mudar isso? Aí... exatamente. E esse, eu diria, é um dos grandes problemas aqui. Que a gente tem uma costa grande, né? Professor, obrigado pela palestra, muito interessante. Eu queria que o senhor voltasse lá no slide número 10, por favor. Pode ir falando. Isso, é porque me interessou. É que me interessou muito esses dados aí, porque, na verdade, eu sou do extremo sul da Bahia, da Mata Atlântica, mas já estou 3 anos no Bico do Papagaio, porque eu trabalho lá. E os números aí me interessaram muito. Na verdade, eu sou da área de botânica, e aí o meu interesse lá é justamente o registro das espécies vegetais, que tem pouquíssimos. A gente tem só um relatório do Estado, que tem algum registro de planta lá, tem de animal também, mas assim muito pouco. E a gente viu que, eu fiquei impressionado, na verdade, que esses dados aí mostram, na verdade, um total de espécies aí muito alto, quando a gente não tem nada registrado praticamente de vegetação. E porque, e o senhor falou que lá está muito degradado, eu sei disso porque eu vivo lá, então eu vejo muito. E uma outra coisa que eu concordo também é que eu acho que lá não é Amazônia, eu acho que lá é praticamente cerrado. Só que a gente está numa área de transição e esse registro, eu acredito que seja muito importante para também refletir os registros que tem na fauna, porque a fauna é dependente da flora. Então, eu queria que só o senhor voltasse aí, porque tem pouco registro de cetáceos, por exemplo, tem registro nenhum ali, e a gente eu vejo boto lá, quando a gente vai percorrer os rios lá. Aí eu queria só saber, a minha pergunta é nesse sentido. Isso, é só para... desse... porque eu fiquei impressionado com o número, eu queria saber assim, de quando que é isso e se esse registro é um registro, vamos dizer assim, a partir de publicações ou a partir de observações somente. Bom, a área que eu estou chamando de Bico do Papagaio, tu vais achar esses dados da vegetação, e isso é disponível no estudo da hidrelétrica de Marabá. Esse trabalho foi feito para isso.
esse trabalho foi uma tese aqui da UFMA. Mas meu belo aluno ainda não teve a coragem da gente pegar e eu estou pressionando agora, ele está no Bionorte, e eu estou dizendo, eu quero trabalho, eu quero trabalho, eu quero trabalho. Te vira, está feito. Entendeu? Então, aqui essa área pega Marabá, então tem área realmente amazônica mesmo. Mas pega uma parte do Tocantins. A parte do Tocantins que pega qual que é o nome da cidade, meu Deus? Não é Tocantins. Ela é próxima de Marabá. Não, não é Araguatins, não. É menor que Araguatins. Araguatins eu acho que é mais para baixo. Não. Não. É bem mais para cima, é perto do Maranhão, é naquela área da tríplice fronteira. Não. É um nomezinho pequeno, tem um peixe gostoso lá. Então, pega essa área amazônica, a mata amazônica típica da região de Marabá, pega uma Amazônia, pega uma mata mais transicional, uma mata mais seca, e pega o cerrado. O grosso não estava na área de cerrado. No Maranhão, a área desse trabalho, que eu já tinha feito na região da Selmar, que na época era uma empresa da Vale do Rio Doce, mas depois separou, foi vendida, que era exigência, porque o trabalho tinha sido feito, foi um cara de peixes que tem que fazer todo o EIA-RIMA, como era antigamente, e óbvio que vai ficar um monte de buraco. E aí pediram estudos complementares de fauna, e eu fiz a parte de mamíferos. Só que na época não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, nós estamos falando disso em 97. Mas tem todo um trabalho que pegava essa área e que, claro, que complementa o que está aqui. No resto era o quê? As matas na beira do Tocantins, só que na época que a gente fez esse trabalho, estava tudo queimando. Muito. Entendeu? Então, o que está aqui e está pegando área que pega 2 ou 3 ecorregiões, uma convergência. Então, como eu te falei, você tem as espécies tipicamente amazônicas e espécies exclusivas do cerrado, como os otocéreos bezoárticos, o veado campeiro, o galheiro, que eu vi e eu fiquei bestificado, entendeu? Mas tem, chega a pegar, não sei se chega ainda o lobo-guará, mas você tem aquelas espécies típicas do cerrado. Mais adiante você tem aquelas típicas da Amazônia. E isso vai contribuir aqui, porque você está pegando convergências, não é uma área do bico, como antes eu fiz, bico do papagaio, só da área do Maranhão, que era o quê? Mata amazônica. Não tinha área de cerrado, então claro que a diversidade vai ser menor. Só que aqui está abrangendo, pegando a área de abrangência do estudo do AEH Marabá. Eu não sei se ela está em construção, qual que é o status dela. Mas nessa área, por incrível que pareça, eu via anta. Fácil. Fezes de anta. E ver o bicho, eu ficava impressionado. Eu digo, gente, isso aqui é proximidade, tem caçador na área e você está vendo o bicho. Eu ficava assim, impressionado, sem entender. Mas é o quê? Uma diversidade alta em baixa quantidade. Tem, vamos dizer, uma variedade grande de espécies, mas uma baixa quantidade, uma baixa abundância delas. Então, procura, porque está disponível no IBAMA, tu achas, os estudos do EIA-RIMA da hidrelétrica de Marabá. Tu vais achar isso. E outro onde tu vai poder ter alguma, se bem que já é um pouco fora, né, bem mais para baixo, seria da hidrelétrica de Estreito. Porque esses aí foram trabalhos bem feitos, biologicamente falando, né? E como eu disse, o do Tapajós, eu já sabia da bomba que Belo Monte era. E eu disse para o pessoal, eu disse, olha, nós vamos ter que fazer um trabalho exemplar, porque nós vamos estar na mira. E, inclusive, o Greenpeace pagou consultores para avaliar o trabalho. E eles elogiaram o trabalho que a gente fez. Então, isso ali foi, tipo assim, um alívio. Eles disseram assim, apontaram os erros metodológicos que o órgão ambiental impôs, que realmente não dava, mas ele disse que aquilo ali não ia dar, não tinha como responder, que era parte dos pequenos mamíferos, mas provaram que para os outros, aquele gráfico que eu mostrei da proximidade do rio,
do impacto negativo que iria ser a construção da hidrelétrica. Porque quando você faz só na terra, você tem um estudo ecológico, mas não vai responder a pergunta. Qual que é a pergunta? O que vai acontecer com a supressão disso? E é mal feito. Por quê? O IBAMA quer impor a metodologia PPBio, para poder comparar as áreas. E PPBio começa o quê? 5 quilômetros na terra firme. É para efeito comparativo? Ótimo. Vai responder problema que vai causar as hidrelétricas? Nenhum. Você vai ter dados ecológicos. E, assim, muitas das vezes acham assim, que é o biólogo burro que não fez o trabalho de casa, o dever de casa. Não. O órgão ambiental é que determina o que você vai fazer. E o que a gente fez? Por minha conta, a gente contornou coisa para fazer por conta própria, para poder responder de fato. Entendeu? Então, como eu disse, o que determina a riqueza dessas áreas, que a gente vê para mamíferos, e eu acredito que para os outros grupos também seja exatamente a mesma coisa, é você pegar esses pontos de convergência entre ecorregiões ou centros de endemismo. Você tendo um desses, você vai ter contribuições de 2 grupos faunísticos distintos. A mesma coisa vai ser para a planta. Aí eles usam, eu acredito que outros termos, talvez, ou não sei se é ecorregião também. Acho que é ecorregião também. Mas você vai ter essas distinções. Tu pega uma área dessa, o trabalho do Tapajós também vai ter o da vegetação. Eles, na verdade, da vegetação, eu acho que não ficam tão bem feitos quanto alguns de fauna. Porque, muitas das vezes, tem empresas que eles não querem saber o quanto você quer, eles saber se você vai fazer um trabalho bom. Mas são poucas, o resto tudo é pelo preço. E aí sai um monte de porcaria que você olha. Eu já vi uns negócios assim que eu disse, meu Deus, quanta atrocidade. Mas, enfim, essa é a realidade. Não teve nenhuma por vídeo? Eu só estava fazendo a crítica. Ah, é? Pode ser. São críticas internas, reclamando que não tem pesquisadores de biodiversidade no Amapá, no Acre. Não, mas então, é interessante discutir, porque até que era crítica à minha palavra. Não, críticas. Obviamente. Não, eu também estou de boa, entendeu? Não tem problema. Aceito de boa. Aí eu escuto, analiso. Está certo? Admito. Está errado? Não, mas às vezes não tem professor nesses estados, então aí tem umas lacunas. Mas aí é onde está? A integração. Isso aqui é uma oportunidade. Entendeu? Então, eu oriento o Rodrigo Canizo no Acre. Vamos deixar eu aproveitar aqui, peraí. Entendeu? Bom dia, gente. Tem uma crítica aqui que é interessante do Acre, reclamando da falta de pesquisas em biodiversidade realizadas pelo Bionorte. Aí eu comentei aqui com o professor Tadeu e ele está se disponibilizando a parcerias e relações desse tipo. Eu não me oponho a ajudar em nada, só que tem as limitações, né? Porque assim, esse evento agora, essa seleção agora, eu pude pegar 2 orientados, mas normalmente é um só. Então, como é que vai? É uma carência muito grande. Então, o Bionorte tem essa vantagem, é a integração, entendeu? E eu acho que é uma facilidade, porque se você pode estar à distância coordenando a coisa. Agora, na minha opinião, se faz necessário, eu gosto de ir na área para conhecer, para saber como é que é. Porque você vai falar, eu sou muito visual, então eu consigo contextualizar aquilo, saber exatamente como é. Eu coordeno um projeto com gatos que está no Brasil inteiro, eu conheço todas as áreas. Então, quando falo uma coisa, eu vou saber exatamente como é que é a realidade dali, então você consegue visualizar. Entendeu? Então, eu acho que é viável e essa é uma das facilidades que o Bionorte tem. Mas o que eu acho? Tem as limitações também do programa, porque normalmente você pode orientar uma pessoa e às vezes tem várias querendo, ou às vezes não conhece quem. Eu quero trabalhar, mas aí é uma questão de saber o programa, como divulgar. De tipo assim, ter você, por exemplo, falar mais do que só as linhas que você faz, para facilitar esse tipo de coisa. Mas o que eu vejo? Uma busca maior pela área da biotecnologia do que pela área da biodiversidade. Até mesmo quando me procuro, e eu só aceito trabalhar com o que eu da minha linha.
Eu não vou pegar para orientar coisas que não tem nada a ver, mas eu já recebi muitas propostas de só, infelizmente isso aqui não é do meu expertise e eu, por princípio, eu não aceito. Então, eu prefiro ficar sem orientar ninguém do que orientar por orientar, a não ser que, tipo assim, é de um colega que vai estar, que é uma situação onde você tem essa possibilidade, mas assim, não é eu assumir uma coisa que eu não domino, com produção ligada com gado, não é minha área, entendeu? Então, aí tem que saber como fazer, porque todos os programas limitam. E uma das coisas também que limita é assim, só pode ter um. Por exemplo, porque se tiver um tem 2 e um não tem nada, isso pesa na avaliação da CAPES. Quer dizer, tem toda essa mudança que precisa sair, tirar para você pegar os melhores. Entendeu? Para dar os melhores resultados. É assim que cresce. Aí fora, eles escolhem dessa forma. Quem que vai melhor contribuir para o programa? Nas avaliações. Estava com um visitante, um americano, que estava acompanhando os trabalhos do projeto, a gente estava discutindo com isso. Aonde eu fiz pós? Ele está dizendo, quando era ligado a carnívoro, o Mel Sanches olhava os currículos. O dele é muito técnico e tal. Esse aqui tem a experiência que precisava de alguém para trabalhar com urso, esse aqui é o que vai dar o melhor resultado. Então, esse que vai ser aceito, independente só do peso curricular. Entendeu? É uma escolha que leva a várias coisas. Agora, é complicado fazer aqui, porque tem isso e aquilo. Enfim, é uma situação complexa. Mas eu concordo, tem muita coisa faltando. No Amapá, por exemplo, tem alguém que possa ser de grande ajuda lá, Fernanda Michalski. Inclusive, a gente trabalha junto, tanto com carnívoros já de longas datas, quanto com alguns trabalhos ligados à parte de biodiversidade. Trabalhos ligados ao INPA, não necessariamente Bionorte. Mas o que eu quero dizer, tem uma profissional de primeiríssima linha na área, que mexe, e ela não fica restrita a um grupo, faz coisas com comunidade também. Entendeu? Os trabalhos, a gente estava avaliando, por exemplo, coisa dos frugívoros, e a gente viu que os mamíferos frugívoros são mais afetados não pela disponibilidade de fruta, mas pela proximidade de água. Entendeu? Então, tem coisas interessantes. Às vezes, falta saber quem são as pessoas. Eu estou falando desse caso do Amapá, porque eu conheço, pessoalmente, trabalho junto, e sei ele é até de corpo editorial dessas grandes revistas. Entendeu? Então, falta o quê? Eu acho que essa integração. E outra, a gente não dá conta também de muito. Entendeu? Esse é um problema. Entendeu? Eu acho que eu tenho mais de 8 orientados, entre mestrado e doutorado. Doutorado são 4 ou 5, já nem sei. Mestrado tem bem mais que isso. Entendeu? Mas eu não me nego. Entendeu? Mas, às vezes, os programas não deixam. Não, eles brecam. Por mim, eu não teria problema. Eu me viro em 1000 e digo assim, o meu dia tem 24 horas, o teu também. Como você administra isso, aí é você, o que você prioriza e tudo mais. Eu estava falando isso ontem, eu disse, se eu dou conta, por que tu não dá? Meu dia não tem mais hora que o teu. Entendeu? Então, gente, sem mais perguntas, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade do professor Tadeu colaborar com a gente. O e-mail dele eu vou passar sempre, igual eu passo no final, junto com a apresentação que fica no YouTube. Aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ele, dentro das limitações. Sim. Tá? Obrigado, professor. Para os polos, já está tudo acertado amanhã para a primeira palestra de professor Leonardo, às 9h, com transmissão aqui do Maranhão. E logo em seguida a gente vai ter a outra palestra com transmissão do Amazonas, que é a palestra de professor Jair. Vocês estão me cobrando o material de professor Jair. Eu ainda não recebi, estou cobrando insistentemente, então peço um pouquinho de colaboração. Se ele me enviar hoje ainda, eu encaminho para os e-mails de todos os coordenadores nos polos e para os alunos que estão vinculados aqui ao Maranhão. Tá bem? Obrigado, gente. Até amanhã.